Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Será que Renan Lodge pode ser a nova contratação do Corinthians? Vou falar para vocês, vou responder a dúvida de vocês também sobre Lucas Veríssimo, se ainda pode ser zagueiro ou não do Corinthians. Grupo Árabe quer fazer investimento no Timão, em que setor será? Vou te explicar tudo agora para você neste vídeo. E Corinthians também, que terá sua estreia amanhã pelo Paulistão. Inclusive, Timão fez jogo treino que venceu por 4-1. Vou te contar tudo agora neste vídeo. Peço humildemente para você deixar o seu like, não custa nada, é totalmente gratuito, tá fiel? Importante para que a plataforma YouTube espalhe esse vídeo para mais corintianos. Combinado? Então, já vem fazer parte dessa família também, deixando aí a sua inscrição no canal. Então chega de enrolação. Vamos falar do Corinthians, porque é o que interessa. O Corinthians, fiel, vai enfrentar agora o Red Bull Bragantino amanhã, né, quinta-feira, aí com o time praticamente reserva. Inclusive, quero trazer alguns detalhes para vocês, que Pedro Raul foi inscrito. O jogador que não estava sendo inscrito, estava dando todos os indícios que poderia ser negociado. Ele foi inscrito no Paulistão. Inclusive, fez gol no jogo treino do Corinthians diante do União Barbarense. Jogo em que o Corinthians venceu por 4-1, com gols de Yuri Alberto, Pedro Raul, Igor Coronado e Kaique, tá fiel? Então, cara, importante essa vitória, tá? Vamos dizer assim, porque continua o grupo ganhando confiança, é um placar elástico, apesar de ser um jogo treino, mas o Yuri Alberto marcando também, isso é importante, que terminou aí sendo o artilheiro do time e artilheiro do Brasileirão também, e artilheiro do Brasil, tá fiel? Então são 3 marcas aí para o Yuri Alberto do nosso Coringão, que quase foi vendido e foi convencido a ficar pelo menos mais um ano aqui conosco, nos ajudando. Certo, fiel? Então o Corinthians joga amanhã com o time praticamente reserva. O Yuri Alberto, não temos informação se vai a jogo ou não, provavelmente não. Com o Memphis Depay, provavelmente não. O Corinthians deve fazer uma dupla de ataque com Romero e Thales Magno, com opções de entrada no segundo tempo aí de Pedro Raul e Hector Hernandes, que são os nossos 2 centroavantes reservas, tá fiel? O Corinthians também deve ter Léo Maná na lateral no lugar do Mateuzinho. O Corinthians deve seguir também com o Hugo na lateral, ou novidade com o Diego Palacios, que segundo informações está arrebentando nos treinos na lateral esquerda. Eu torço para que seja o Diego Palacios, cara. A gente tem que ver como que o cara vai jogar. Porque o Corinthians, as informações que eu recebi, que o Corinthians iria negociar o jogador porque ele tem problemas seríssimos de cartilagem. Caso o jogador sofra uma nova contusão estando atuando pelo Corinthians, sendo funcionário do Corinthians, o Corinthians não pode dispensar. Se ele fica mais um ano parado, é mais um ano recebendo salários parado, tá fiel? A nossa zaga também teremos novidade com o João Pedro Tchoca, que foi destaque aí também da Copinha, tá seguido de Kaká, outro zagueiro que o Corinthians comprou do Tokushima Vortex, e seguindo aí do goleiro reserva Matheus Donelli. Certo, fiel? Então esse é provavelmente o time que o Corinthians enfrentará o Red Bull Bragantino amanhã, fora de casa, tá? Já no domingo também o Corinthians aí tem contra o Velo Clube, se eu não me engano, também estreia na Neoquímica Arena de 2025, primeiro jogo do Timão diante aí deste novo ano que se inicia. Certo, fiel? Então essas são as informações mais recentes aí do Corinthians vinculado à estreia do Timão no Paulistão. Comentem, quero saber sua opinião, se você gostou da escalação ou se você prefere aí um Corinthians mais agressivo, um Corinthians mais titular. Certo, fiel? Porque agora vamos entrar aqui diretamente no mercado da bola, porque é o que interessa, é para aqui que estamos falando aqui deste vídeo, tá? Primeiramente, saiu informações do Jorge Nicola que o Corinthians estaria interessado na contratação do Renan Lodge. Só que eu tenho uma informação complementar para incluir nesta informação do Nicola, tá? A esperança do Corinthians era que o Al Hilal renovasse o seu contrato com o Neymar. Sendo assim, iria atingir aí o número de estrangeiros, porque o Al Hilal também tem outros jogadores na lista, e o Renan Lodge seria dispensado. Em outras palavras, ficaria livre no mercado. E o Corinthians já tinha conversas com o jogador, tá? Mesmo o jogador ganhando uma bala de 3 milhões mensais lá no Al Hilal, tá fiel? Renan Lodge, que também é um ótimo lateral esquerdo e ama o Corinthians de paixão, já deixou isso muito claro. Toda vez que vem ao Brasil, ele vai na Neoquímica Arena assistir os jogos do Corinthians, e ele estava super empolgado também em vestir a camisa do Corinthians, mas não é qualquer jogador, repito, que deixa o time
aí um salário de 3 milhões de reais para ganhar aqui no máximo, estourando com uma boa proposta para um lateral esquerdo, 1.200.000, tá? Que pelo menos seria a primeira proposta inicial para Renan Lodge ser jogador do Corinthians. Só que o Neymar vai sair sim do Al Hilal, não vai ficar lá, e com isso o Renan Lodge deve permanecer. Pelo menos essas foram as últimas informações. Porém, o Corinthians não desistiu do lateral, o Corinthians segue mantendo conversas, só que aquela conversa sim, tá, fiel? Se você conseguir desvincular do clube, a gente está à disposição, a gente vai contratar, a gente vai te fazer uma proposta oficial, em caráter oficial, uma proposta boa, mas com o vínculo contratual que existe com o Al Hilal, não existe chance nenhuma do Corinthians negociar o atleta, já que uma vez o Al Hilal não gostaria aí de emprestar o jogador, e sim vender o atleta, tá? Só que pode se desfazer, pode entrar em um acordo comum entre Renan Lodge e Al Hilal, caso aí eles renovassem com o Neymar, ou caso aí eles contratem outro jogador, tá, fiel? Aí estaria aí ultrapassando o limite e aí o Renan Lodge seria dispensado ou entraria em um acordo formal com o Al Hilal e ele ficaria livre no mercado. Só que o que eu estou passando para vocês, desculpa aqui gaguejar, tá? É que o Corinthians, ele não desistiu ainda do Renan Lodge, ele mantém as esperanças que o jogador pode ficar livre no mercado, certo, fiel? Então o Corinthians mantém conversas com o Renan Lodge na esperança dele ficar livre no mercado, e por ele amar demais o Corinthians, aí ele sim poderia ser jogador, porque o Corinthians jamais conseguiria pagar ou cobrir o que ele ganha no Al Hilal, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião, e qualquer informação aqui referente ao Renan Lodge eu vou trazer para vocês aqui sem sombra de dúvidas, tá? E não saia daí porque eu vou falar muito ainda sobre o mercado da bola, sobre investimento árabe, e no final vou falar mais sobre a perspectiva do Corinthians do mercado para 2025, tá, fiel? Se o Corinthians vai contratar, se não vai contratar, de quantos jogadores estamos falando que pode chegar. Recebi informações quentes nesta tarde de quarta-feira, combinado? Então não saia daí, fica até o final desse vídeo. Porque agora já vamos emendar aqui sobre o Lucas Veríssimo, tá? Vamos puxar o gancho. Muitos me perguntando, corintianeiro, você viu, você ficou sabendo? O Corinthians pode trazer o Lucas Veríssimo? A resposta que eu tenho com as pessoas com que trabalho é não, tá? Existe sim ainda uma mágoa do Lucas Veríssimo com o Corinthians. O próprio Augusto Melo disse que foi ele que errou naquela situação em que o jogador estava treinando do clube, era jogador do Corinthians e saiu, tá? Não existe hoje a possibilidade de Lucas Veríssimo retornar ao Corinthians. Pelo menos são informações que eu recebi. Se amanhã ou depois o Lucas Veríssimo fechar com o Corinthians, maravilha! Eu vou ser o primeiro a comemorar, eu vou ser o primeiro a vibrar por estar errado, e as pessoas que me passaram as informações também. Porque o Lucas Veríssimo se trata de um zagueiro espetacular. Imagina uma zaga do Corinthians com André Ramalho e Lucas Veríssimo. Cara, seria, vamos dizer assim, seria uma zaga perfeita, né? Seria aí um Pablo Balbuena daquela época que nós fomos campeão brasileiro. Seria uma zaga top, tá, fiel? Só que, infelizmente, as chances do Lucas Veríssimo vir jogar no Corinthians são praticamente nulas. Pelo menos foi a informação que eu recebi. Corintianeiro, é um zagueiro muito, muito caro. E, além disso, existe uma mágoa entre Lucas Veríssimo e Corinthians por tudo que aconteceu naquela situação. Apaziguaram, conversaram, mas não é só na conversa que se resolve as coisas. Ainda assim existe uma mágoa entre Lucas Veríssimo e Corinthians, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião, tá? Estou apenas esclarecendo os fatos para vocês. É lógico que quando surge um jogador a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente pergunta para as pessoas que a gente tem aí um relacionamento pequeno, mas ainda tem de informações, e as pessoas nos passam as informações atualizadas. Então até este presente momento não existe absolutamente nada entre Lucas Veríssimo e Corinthians, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Não respondi os primeiros comentários do primeiro vídeo, tá? Cheguei em casa praticamente agora e já estou gravando o vídeo para vocês. E aí já vou responder os comentários dos dois vídeos. Vou estar online respondendo o comentário dos vídeos anteriores. Comenta nesse vídeo que já vou estar lá online e respondo o seu comentário também. Combinado, fiel? Porque seguindo aqui de informações, tá? Vamos continuar aqui. Quero trazer para vocês sobre uma informação novinha que surgiu sobre um grupo árabe querendo fazer um investimento nas categorias de base do Corinthians. É isso mesmo. Mas, corintianeiro, como assim? Fiel, eles iriam trazer uma nova tecnologia, iriam trazer jogadores novos, iriam fazer um investimento
de ordem financeira nas categorias de base do Corinthians e com isso eles teriam uma porcentagem na venda dos jogadores que saírem da base, ou para o clube profissional e depois sair para fora, ou direto da base vendendo para fora. Eles iriam ajudar nas negociações dos jogadores, tá? Iriam abrir mais este mercado da base do Corinthians, iriam fazer um investimento grande nas categorias de base para o Corinthians ter um poder maior de revelação de atletas, tá? E iriam ajudar muito nas negociações aí com o que eles têm também o mercado árabe, né, Fel? O mercado árabe também que está entrando aí nesta, vamos dizer assim, nesta vibe da Europa, de investir em jogadores novos. A Arábia só não está investindo só nos medalhões que está trazendo um futebol forte, ela também começou a investir em jogadores novos, assim como a Europa faz, tá? Então ela está procurando parceiros, times do Brasil, para fazerem parcerias, para também explorar este mercado árabe, levando jogadores novos para a Arábia para se formarem lá. Eu não sei o teor completo deste possível investimento ou desta possível negociação, está no começo, é uma notícia super nova, eu não tenho assim o teor do que seria a proposta, tá, Fiel? Só que já de começo, para opinar e não ficar em cima do muro, eu acho que não seria uma boa, tá? Porque a partir do momento que um grupo tem porcentagens em jogadores da base, por exemplo, se o Corinthians revela aí futuramente um jogador top aí que rebenta, né? Um jogador aí igual um William foi revelado na época, igual um Pedrinho, que o Corinthians vendeu a 116 milhões pro Benfica. Eu não gosto da ideia de um grupo árabe ter porcentagem em cima da base. A base, Fiel, a base de qualquer clube de futebol é uma mina de ouro, é uma mina de dinheiro. Os jogadores são revelados e o clube ganha 100%, tá? Quando não há empresários envolvidos. O clube ganha muito mais do que um jogador contratado de fora e depois você vende ele por outro valor, tá? Então, por exemplo, o Yuri Alberto, o Corinthians recebeu uma proposta de 20 milhões de euros, 21 milhões de euros, que daria aí 180 milhões de reais, só que o Yuri Alberto, o Corinthians só tem 50% do seu passe. Se é um jogador da base, o Yuri Alberto tem 23 anos. Se é um jogador da base, se é um jogador filho do terrão, o Corinthians teria aí praticamente quase 100% desta possível venda. Vocês entendem? Então, a partir do momento que um grupo começa a ter porcentagens dos jogadores, eu não sei se seria muito bom para o Corinthians ou não. Aí tem que estudar contrato, tem que reler, tem que ver que investimento é esse que faria, o que o Corinthians ganharia, o que sairia de porcentagem. Eu não sei explicar para vocês o contrato. Eu sei que existe um grupo árabe interessado em investir nas categorias de base do Corinthians. Aconteceu com o São Paulo há pouco tempo atrás, tá? Com um grupo, se eu não me engano, um grupo grego aí que queria fazer um investimento nas categorias de base de São Paulo também. Eu não sei explicar para vocês aí o teor completinho, todas as minúcias aí deste possível acordo, tá, Fiel? Qualquer informação nova eu vou trazer para vocês. Não estou dizendo aqui que vai fechar, não estou dizendo que já está certo, estou dizendo que esse grupo árabe procurou o Corinthians. Eu não sei a resposta do Corinthians também, se dispensou de começo ou se ouviu a proposta, eu não sei os interesses envolvidos. Vou procurar saber hoje, porque é uma informação nova. Desculpa, Fiel. E amanhã eu trago para vocês aqui com mais esclarecimentos, combinado? Mas e você? Você acha uma boa ou você acha uma furada essa história de grupos ter porcentagem na categoria de base fazendo um grande investimento nela? Você acha que seria uma boa ou não? Comentem, Fiel, porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto, tá? Agora, aquele pitaquinho que eu falei que eu queria dar sobre o mercado da bola é o seguinte, Fiel, tá? Pra gente deixar claro aqui. Aí é uma opinião minha, não é informação, tá? Vê se vocês concordam comigo ou se vocês discordam. Eu confio demais no trabalho do Fabinho Soldado. Fabinho Soldado tem sido um divisor de águas no Corinthians. Ele negociou muitos e muitos jogadores sem grandes recursos financeiros. Desta vez, o Corinthians não está contratando ninguém. Trouxe no primeiro vídeo que o Corinthians está totalmente apático no mercado da bola. Está totalmente a passos lentos. Existe sim a possibilidade do Corinthians não contratar ninguém. Tá? É a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui. Existe a possibilidade do Corinthians
terminar esta janela sem contratar ninguém. Porém, não há motivos, repito, fiel, não há motivos para se desesperar. Por quê, corintianeiro? Porque a janela vai fechar no dia 28 de fevereiro ou dia 22 de fevereiro, coisa assim, tá? A gente tá... Que dia que é hoje? 14 de janeiro? 15 de janeiro? Confirme aí pra mim, que me deu até um branco aqui. Então, a gente tá no início aqui, dia 15 de janeiro. A gente tem ainda muito tempo para este mercado, para esta primeira janela de transferência fechar, tá? Ela vai fechar aí 22 de fevereiro, 28 de fevereiro, coisa assim. Então tem muito chão pela frente ainda para esta janela fechar. O que assusta a gente é que os principais jogadores do mercado já estão sendo negociados. Depois vão sobrar o quê? O Corinthians está buscando o quê? Só oportunidade de mercado? Só jogadores sem contrato? Então o Corinthians não vai investir dinheiro vivo em jogadores. Então seria interessante para nós, que estamos aflitos, sem contratações, esperar chegar um Fabinho Soldado, um Augusto Melo, e falar, ó, a gente não vai contratar ninguém. Olha, a gente pode ficar tranquilo, torcida, a gente vai contratar aí de 2 a 3 atletas. Porque, cara, a gente aqui não é dono da informação, fiel. Não acham que os youtubers aqui eu falo a realidade pra você, que não tem medo de ninguém. Não acha que nós somos aqui, que temos informações de tudo, qualquer lugar, não. Tá? Pô, o Renan Lodge, por exemplo, que trouxe hoje, nem o Nicola estava sabendo. Ele trouxe informação hoje que o Corinthians já estava negociando com o Renan Lodge, ó. O Corinthians ficou próximo de contratar o Renan Lodge, ó, há tempos. E foi sair essa informação só agora, depois que descobriu que eles não iriam fixar o acordo com o Neymar. Tá? Então tem muita gente aí que dá de 10, tem muita gente aí que acha o bambambam e não tem informação de nada. Tem informação de nada. Tá? Porque essa informação saiu agora e ninguém falou de Renan Lodge. Ninguém falou de Renan Lodge. Foi sair só agora porque não deu certo, tá? E eu tô complementando a informação, que depois que ela saiu, que foi revelada, que ainda assim o Corinthians não desistiu do jogador. Então, às vezes, o Corinthians está negociando com o jogador a 7 chaves, nós não estamos sabendo também, cara. Tem que ter humildade de falar, tá? Eu trabalho com 2 pessoas, Fel, que são ligadas ao Corinthians, 2. Um setorista e uma pessoa que é amigo meu desde a infância, que trabalha lá. É isso, tá? Quando essas pessoas têm informações, elas me passam, eu venho aqui e trago para vocês, e graças a Deus, são pessoas super competentes, pessoas aí que eu já tive a oportunidade, cara, de cravar vários e vários jogadores no Corinthians. É só vocês pesquisarem aí no canal. Já cravei vários e vários jogadores no Corinthians com antecedência, já revelei negociações que não deram certo de ser fechada, que canais foram revelar que o Corinthians estava negociando 15 dias depois. E eu não tenho por que aqui ficar vendendo o meu peixe toda hora, porque graças a Deus, quem é inscrito desse canal, quem acompanha esse canal, sabe de verdade que aqui trabalhamos e fazemos um trabalho sério, tá? Então as informações atualizadas que eu tenho para trazer é essa. O Corinthians pode não contratar ninguém. Informação que chegou hoje, tá? Existe a possibilidade do Corinthians não contratar ninguém, tá? De continuar com este mesmo elenco, tá? Que inclusive fizeram um ótimo jogo treino, só que isso não serve de parâmetro pra gente, tá? Então, Fel, eu acredito fortemente que o Corinthians vai iniciar o Paulistão, já que a janela fecha dia 22 ou 28 de fevereiro, vou confirmar e deixar nos comentários. O Corinthians vai iniciar para ver como vai ficar o time. Se o time começar a capengar, se o time começar a ter aí dores de cabeça, o Corinthians deve ir no mercado da bola para buscar. Só que a expectativa geral, já para resumir para vocês, a expectativa geral do Corinthians hoje é contratar de no mínimo 2 a 3 atletas. Não acho que o Corinthians vai contratar 5, 6 jogadores. De 2 atletas eu tenho quase certeza que o Corinthians vai contratar até o final dessa janela. 2. Se vir 3 já é lucro, tá? Mas 2 atletas é praticamente certeza, mas também existe a possibilidade do Corinthians não contratar nem 2, não contratar ninguém. Essa possibilidade existe sim. Certo, fiel? As informações mais atualizadas que eu tenho, garotinho, para trazer para vocês do Corinthians são essas, tá? Comentem aí, deixa o seu like apenas se eu merecer. Se eu não merecer, não precisa deixar, não. E a gente vai conversando muito do Corinthians aqui a partir de amanhã, tá, fiel? Amanhã, 11h10 para meio-dia, já tem o primeiro vídeo aqui no canal. Espero todos vocês. E 6 horas da tarde, 6h30 mais ou menos, já está saindo o segundo vídeo recheado de informações do Timão para vocês. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!